Boa noite! Boa noite, povo de Deus! Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Glória a Deus! Chegamos na nossa segunda terça-feira, mais uma terça-feira no Jornada do Amor. Deixa eu ir enviando aqui para todo mundo, envia para todos os seus amigos, tá bom? Vamos enviar esta live para o máximo de pessoas que a gente conseguir, tá bom? Eu já tô aqui enviando para todos os meus amigos, porque aqui na minha casa tem vida para tudo. Tem vida no teu relacionamento, tem vida na tua casa, tem cura, tem milagre. O Senhor está operando, oh glória a Deus. Nós recebemos muitos testemunhos semana passada. Deixa eu ver, o volume tá bom. Já temos algumas perguntas, tá? Algumas pessoas que já mandaram perguntas pra gente. E eu quero que vocês continuem enviando perguntas para nós, tá? As dúvidas que vocês tiverem, a gente já mandou pra vocês. E eu quero que vocês continuem. O volume tá bom, ok. Pastor Cláudio já entrou aqui. Glória a Deus, todo mundo entrando. Só tô dando um tempinho para o pessoal ir entrando. Enquanto vocês vão entrando, eu vou enviando aqui também para todos os meus amigos daqui do Face, do Instagram. E eu quero que vocês enviem também para bastante gente, bastante amigos, tá? Eu sei que muitas pessoas precisam assistir hoje e eu conto com você. Envia para todos os seus amigos, irmão, tio, tia. A live dá para todo mundo. Oh, glória a Deus. Tô enviando aqui para mais pessoas, pra gente já dar início à nossa live de hoje. Só mais um momentinho. E eu já vou chamar o pastor Cláudio. Pronto. Pronto. Enviei para outra parte. Isso aí. Enviei para todos os meus amigos. Já tô vendo aqui Fernando, Renata, Lucimara, Fábio. Eita, Glória, Rodrigo, Dani, Fagner, muitas pessoas entrando aí essa noite. Glória a Deus. Vamos lá, vamos enviando. Para quem não sabe o tema de hoje, eu vou falar o tema e aí eu já chamo o pastor Cláudio pra gente começar, tá bom? Então, o nosso tema de hoje é quando eu posso namorar, refletindo sobre o melhor momento para iniciar um relacionamento. E aí, nós temos já algumas perguntas e eu quero que você, que já tá com suas perguntinhas aí, manda pra gente, tá bom? Eu vou estar anotando aqui e no final a gente vai estar fazendo as perguntas para o nosso pastor, tá bom? E aí eu vou chamar aqui ele pra gente começar. E na proporção que a gente der início, o pessoal vai continuar enviando. E aí vai ser só bênção. A Almadab do Piauí também já está aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Ô, Glória. Ceará está presente. O Piauí. Glória a Deus. Muitos irmãos. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmã Thaís, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá tranquilo. Pronto, deixa eu só enviar aqui para mais algumas pessoas. Deixa eu aumentar o volume. O volume então aí tá bom, aqui também tá ótimo. Aqui tá bom. Tá bom? Pronto. O senhor pode iniciar, pode ficar à vontade. Tá, E as muito perguntas bem. eu vou anotando e no final a gente faz. Tá bom, ok. Se estourar o tempo, a gente abre outra live e vamos Abre continuar outra. respondendo as perguntas pra gente não deixar o pessoal sem respostas, né? Tá certo. Bom, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão conosco. É muito bom estar aqui na nossa segunda live, na Jornada do Amor.
fazendo esse momento de isolamento social, um momento de produtividade e de coisa muito boa. Verdade. Aliás, falar em coisa boa, irmã Thaís, tem uma notícia boa para dar no final, mas vou deixar para dar no final para a gente Ô, glória. não atrapalhar a continuidade aqui, tá certo? Eu Assim. quero convidar a quem está com a Bíblia, vamos ler 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 11, que é um texto muito conhecido, e ele diz o seguinte. 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Como nós estamos falando de hoje, quando eu posso namorar, né? Live da semana passada nós falamos com quem. Quem perdeu, corre lá no YouTube, tá salva e assiste. Agora não, né? Que vai atrapalhar a live. Depois vai lá e assiste para ver essas questões que conversamos sobre com quem. Hoje é quando, a questão do tempo. E essa questão do tempo, irmã Thaís, é uma questão que realmente é bem perturbadora, porque na nossa cultura evangélica tem muito essa coisa de que parece que tem um prazo de validade. A pessoa tem que começar a namorar até uma determinada fase, e há também aqueles apressadinhos que querem começar muito cedo. Então, é essa questão toda que a gente precisa observar, né? A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas, inclusive para essas, que nós precisamos entender essa preocupação com o tempo e o estado de solteiro e como é que isso funciona. Há inclusive uma ideia de que assim, aquele pessoal mais novinho que está ainda começando e tal, e que está na tenra idade, aí diz que está no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas parece que o tempo vai passando e o pessoal vai ficando mais agitado e preocupado com a passagem do tempo. Aí já tem uma turma na segunda fase, que é o pessoal do Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Parece que já está assim. E tem uns que parece que acha que o tempo passou demais e que já estão fora da idade e essa coisa toda. E já tem uma turma lá em João 6,37, o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E aí isso é um problema, realmente. Eu escutei falar que já tem gente por aí impondo as mãos sobre roupa vazia e dizendo, enche Jesus. Porque está difícil a situação. Mas isso é só para brincar e dizer, olha, isso não deveria ser um problema para ninguém. Na verdade, há fases na vida e nós deveríamos observar cada uma dessas fases e quando começar um relacionamento, depende de algumas questões que nós vamos conversar. A primeira delas é isso que nós lemos na 1ª Epístola aos Coríntios 13. O apóstolo Paulo disse que quando eu era menino, eu fazia coisas que eram próprias de menino. Eu pensava como menino, eu discorria como menino, eu agia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Isso quer dizer o quê? Que para entrar em um relacionamento amoroso, afetivo, é preciso ter maturidade para que possa estar pronto para saber lidar, inclusive, com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros, né? Porque você não está lidando só com sua emoção, mas com a emoção daquela pessoa com quem você está buscando fazer um contrato de relacionamento, vamos dizer assim. E para isso é preciso maturidade. A Bíblia diz, lá em o texto de Gênesis capítulo 2, que foi uma profecia de Adão. Digo profecia porque ele disse não para si mesmo, mas para todos os que viriam. Ele disse, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne.
E aí eu quero chamar a atenção que ele disse deixará o homem, o varão, o homem, quer dizer, uma pessoa adulta que tenha condição de entrar no relacionamento. Não é deixará o menino ou deixará o adolescente, mas é deixará o homem, alguém que já tenha maturidade para estar entrando em um relacionamento. E a outra coisa muito importante também é que tem gente que pensa, irmã Thaís, que a solteirice, o estado de solteiro, é um estado intermediário, provisório, porque todo mundo está solteiro, mas precisa se casar. E não necessariamente. O estado de solteiro, ele é um momento em que nós devemos vivê-lo como cada fase da vida vivemos. A infância, a adolescência, a maturidade, a velhice, são fases da vida que precisam ser vividas de acordo com a sua etapa e com as suas características. Da mesma forma, é o estado de solteiro. Alguém pode continuar solteiro, nós já falamos sobre isso na semana passada, e não necessariamente tem que estar casado. Então, essas questões precisam ser vistas e alguém já está falando aí sobre a questão da carne, é verdade. Daqui a pouco a gente chega lá na questão da carne e o apóstolo Paulo tem orientações para nós sobre isso também. Mas observe, a pessoa precisa ter maturidade para entrar no relacionamento. E aí eu me refiro a vários níveis diferentes. Aquele adolescente que quer começar a namorar precisa ter maturidade para entrar no relacionamento, saber o que é isso. Aquela pessoa que acabou um namoro ontem precisa primeiro se ajustar e encontrar maturidade suficiente para começar um novo relacionamento. A semana passada foi perguntado sobre se era possível casar com alguém divorciado, tal. Bom, se alguém está divorciado e pretende começar um relacionamento, precisa também estar pronto para começar esse novo relacionamento. E aí, no caso dos mais novos, há sempre aquela coisa de, e aí você ainda é solteiro, ainda está solteiro, vai casar quando? Parece que a pessoa tem uma doença, uma falha de fabricação, um defeito de fabricação que precisa casar e não necessariamente. Cada etapa precisa ser vivida dentro daquilo que é a maturidade. Uma coisa é certa, estar solteiro é muito melhor do que entrar num péssimo relacionamento que vai virar na frente um divórcio. Nesse sentido, está certíssimo o ditado popular que diz que é melhor só do que mal acompanhado. Por isso é importante saber como entrar num relacionamento de forma madura, de forma sadia, e há a possibilidade, inclusive, de não entrar em um relacionamento. E isso não é nenhum defeito e nenhum problema. Vamos entender aquilo que falamos na live passada sobre a possibilidade que a pessoa tem de não casar, né? O dom do celibato, não uma coisa oficial, mas como um dom. Inclusive, lá em Mateus capítulo 19, versículos 11 e 12, Jesus fala sobre isso e ele diz assim, nem todos têm... Jesus está falando sobre casar e não se divorciar, né? Aí ele diz assim, nem todos têm condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus está dizendo, tem pessoas que não podem casar por um problema congênito. E aí ele está falando da questão do relacionamento sexual, né? Eunuco aqui quer dizer aquela pessoa que foi castrada, que não tem mais a condição da atividade sexual. Ele disse há alguns que os homens fizeram isso, porque, de fato, na antiguidade havia muito isso. O rei ia colocar um homem para tomar conta das esposas dele, e aí, para não ter o perigo dele querer se animar, aí tirava os documentos dele para ele não ter perigo de querer fazer alguma besteira com as esposas do rei.
eram os eunucos. Aí disse, há outros que os homens, há uns que nasceram assim, há outros que os homens fizeram isso, mas há outros que escolheram, eles fizeram uma escolha consciente de não entrar em um relacionamento por causa do reino dos céus. Eu vou falar com mais calma sobre isso daqui a pouco. E Jesus disse, quem puder aguentar, que aguente. É, como vovó dizia, quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Então, é para quem realmente pode e para quem entende que isso é um dom. Mas lembrando que essa é uma opção bíblica. Essa é uma opção para quem realmente quer entender a vontade de Deus para a sua vida. Que pode ser uma opção definitiva, ou seja, alguns realmente não vão querer casar a vida toda, e pode ser uma questão provisória. Alguns vão dar um tempo e estar servindo a Deus nesse período, e aí? Além disso, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Olhe, o que eu vou dizer agora, pessoal, é preciso você prestar bem atenção. É preciso ter muito cuidado para que a gente não transforme um relacionamento em algo que seja uma idolatria. Porque veja só, tudo aquilo que... O ídolo não é apenas aquele que a gente faz a estátua e bota em casa. Lá em Ezequiel 14:3, Deus lembra ao profeta Ezequiel sobre homens que construíram ídolos no seu coração. E aí o que acontece? Tudo aquilo que gera uma falsa sensação de confiança e segurança e que pode nos controlar, isso é um ídolo. Verdade. E nós temos que ter cuidado para não gerar ídolos no coração. Se você acha que estando solteiro você está com defeito de fabricação, estando solteiro você está incompleto, estando solteiro você não está bem e você precisa de uma pessoa para lhe completar, para satisfazer suas necessidades, para fazer você se sentir melhor, para aprovar as suas ações e proteger você, aliviar seu sofrimento e tornar você uma pessoa completa. Se você acha que você precisa de uma pessoa para isso, você pode estar colocando um ídolo no seu coração. Verdade. E toda sorte de idolatria é problema. Eu conheço casamentos que se desfizeram porque a pessoa casou com alguém a quem ele pôs no altar. E idolatrava essa pessoa, e aí um belo dia isso acabou dando errado. Porque nós não precisamos de ninguém, olhe, nenhuma pessoa precisa de ninguém para se completar. Todos nós somos pessoas completas, com personalidade, e se há uma única pessoa que pode completar a vida de alguém, chama-se Deus. Se você não está satisfeito com Deus, então você tem problemas e você precisa primeiro se satisfazer em si mesmo, em si mesma e em Deus. Se você está satisfeita em Deus e em si mesma, uma outra pessoa vai chegar na sua vida para ser alguém que vá somar, ajudar, que vá fazer algo com que você possa dividir a vida com essa pessoa. Mas se você precisa de alguém para lhe fazer feliz, para lhe completar, aliviar o seu sofrimento, resolver os seus problemas, sair do estado que você está, você pode estar procurando um ídolo e isso é um problema, isso é uma dificuldade que a gente precisa superar. Então, entenda que ser casado ou ser solteiro é apenas um estado de vida que pode ser a opção de cada pessoa e não necessariamente uma coisa que vai completar a vida de alguém, porque nós já somos completos em nós mesmos e em Deus, que é quem nos completa e nos faz ser alguém que já tem uma vida para viver, inclusive com Deus e acima de tudo. Primeira questão. Segunda questão. Nós precisamos entender que, e aí o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, que a vida de solteiros, ela oferece liberdade e muitas oportunidades, inclusive espirituais. Se você entende isso, você não tem tanta pressa de querer acabar com a vida de solteiro, de querer sair desse estado e rapidamente mudar para a vida de casado,
porque o apóstolo Paulo vai dizer que isso é uma coisa boa. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 37 e 38, Paulo diz assim: mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Então entenda o que Paulo está dizendo. Enquanto você é solteiro, você só precisa lidar com você mesmo. Enquanto você é solteiro, você tem obrigações com você. E aí, como você não tem que cuidar de outra pessoa, inclusive das emoções e das necessidades dessa pessoa, você pode usar esse seu tempo para dedicar-se a servir a Deus e ter uma possibilidade de servir a Deus com integridade e com totalidade. Vamos pensar aí a questão, por exemplo, você é solteiro, você é solteira. Primeiro, você pode participar de todas as atividades da igreja. Você pode ir para o evangelismo, pode ir para a escola dominical, pode ir para as vigílias. Só tem que chegar em casa de 5 horas da manhã, de 6 horas da manhã. Qual o problema? Você é solteiro e você pode ir participar. Tem um congresso, mas é numa cidade a 500 quilômetros da minha casa. Tem algum problema? Nenhum. Faz um grupo com a turma, vai dentro, vai de ônibus, ou qualquer outra coisa. Ah, eu quero fazer seminário, eu quero estudar. E tem muitos seminários ainda hoje no Brasil que é em regime de internato. A pessoa vai para lá, para morar lá no seminário e para estudar no seminário. Tem algum problema se é solteiro? Nenhum problema. Faz a malinha, se embora para o seminário e tal. Viagens missionárias. Vai um grupo aqui para fazer uma viagem pela África, ou pela Europa, ou pela América do Sul, América Central. Vão passar 30 dias numa viagem missionária. Você está de férias ou não está trabalhando, pode ir, arruma a mala, vai na viagem missionária. Aí, intercâmbio, fomento cultural. Eu quero passar 6 meses nos Estados Unidos para aperfeiçoar o meu inglês. Eu quero passar 1 ano em Israel servindo no kibbutz. Eu quero passar 40 dias fazendo o intercâmbio cultural num grupo da Holanda. Há algum problema se você é solteiro? Nenhum. Tudo isso que eu estou falando é plena possibilidade de acontecer quando você é solteiro. Quando você é casado, esqueça quase tudo que eu falei. Tem que ir para a vigília, mas aí tem um filho pequeno e tem que ficar em casa, o marido trabalha logo cedo, não pode ir, e aí tem essas questões. Vai para o evangelismo, vai para a reunião da mocidade. E se eu quiser ir passar 30 dias no exterior? O marido dá as contas porque não vai aguentar passar 30 dias longe de você, e a esposa não vai aguentar ficar 1 ano você na Europa fazendo intercâmbio cultural, coisa desse tipo. Ou seja, quando Paulo diz, o apóstolo Paulo diz que a solteira e o solteiro podem se dedicar a servir ao Senhor em tempo integral, ele estava dizendo exatamente isso, que aquele que é solteiro pode se dedicar a essas coisas, enquanto que o que é casado ou a que é casada precisa cuidar do marido, precisa cuidar da esposa. Então, nós precisamos, agora casados, cuidar da nossa vida de casado e daqueles a quem Deus nos pôs para cuidar. Vocês, solteiros, podem se dedicar a servir ao Senhor, então não tem que ter a pressa de acabar com a solteirice rapidamente, gente querendo casar com 15 anos, com 16, com 19 anos de idade. É uma loucura, gente. Nem está preparado emocionalmente para lidar com essas questões, nem está pronto para enfrentar uma realidade dessa e nem precisa disso aí, porque é como a criança que vive o período de infância
e os pais querem acelerar através de uma série de atividades. Tem criança que já vive como se fosse adulto, fazendo coisas de adulto, e às vezes eu vejo uns pequenininhos que já falam como adulto, já faz tudo de adulto, e eu digo, isso não é um menino, isso é um anão que essa pessoa está criando, porque já pulou de fase, né? Acabou com a infância da criança porque quer que a criança viva uma vida de adulto. É o mesmo caso aí. Há pessoas que querem acabar logo com a vida de solteiro porque acha que tem que casar logo por causa de alguma coisa, mas na verdade, principalmente para nós que somos crentes, aquele que é salvo na pessoa de Jesus Cristo, tem a oportunidade de servir a Deus e fazer um sem fim de coisas que podem ser feitas se ele é solteiro, se ela é solteira, e que quando casado isso vai ter problema. Qual é a faixa, qual a idade certa de sair desse estado de solteirice? Não há idade para isso. Né? Aí, primeiro nós temos que ver se há condições. Se as condições estão completas, nós já vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco. Agora, além disso, é lembrar que isso não é uma obrigatoriedade. Ser solteiro é bênção e deve ser vivido como com toda a sua força e com todas as suas possibilidades. Liberdade e oportunidades que o casado não tem, e aí realmente essas coisas precisam entender. Agora, o que é que você faz enquanto você é solteiro? Quais são as questões necessárias, inclusive para se preparar para as próximas fases da vida, inclusive para casar? Primeiro, é preciso lembrar que para entrar num relacionamento sério, além da maturidade necessária, é preciso também estar pronto do ponto de vista profissional, financeiro. Claro, você não precisa, ninguém vai precisar começar o namoro hoje já pensando em casar amanhã. Claro que tem um tempo, mas é importante que quando uma pessoa entra num relacionamento com outro, ele já tenha isso em vista, em possibilidade. Você pensar assim, não, vou começar a namorar agora, mas eu só quero casar daqui a uns 15 ou 20 anos, e você vai passar 20 anos enrolando uma pessoa e se enrolando e se enganando ou enganando alguém, isso não é coisa nem de crente, nem de homem, nem de mulher, nem de gente que tem integridade. Então, quando entra num relacionamento, tem que pensar que, assim que possível, se a ideia de entrar num relacionamento é para casar, assim que possível isso deve acontecer. Agora, para isso primeiro, precisa de uma profissão. Como é que vai fazer? Há uma recomendação do apóstolo Paulo que eu acho fantástica para nós, inclusive. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 10, é que tinha um pessoal em Tessalônica, Paulo escreveu a primeira epístola para dizer que eles aguardassem a qualquer momento a vinda de Jesus. E aí tinha uns que resolveram que não ia mais trabalhar, não ia fazer mais nada. Ia passar o dia todinho deitado numa rede, empurrando com o pé na parede, cantando Ora vem Senhor Jesus, porque esperando já Jesus voltar. E aí o que foi que Paulo disse, 2 Tessalonicenses 3 e 10? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Eu acho essa recomendação fantástica. Quem não quer trabalhar, não coma. Então, na verdade, se você precisa comer, precisa trabalhar. E aí, é essa questão. Às vezes, a pessoa tem aí 15 anos, 16 anos, vai fazer ainda o Enem, não sabe o que quer na vida. Você pergunta para uma pessoa, você vai fazer o quê? Qual o curso que você vai escolher? Aí ele está em dúvida entre engenharia química ou medicina, ou fisioterapia e engenharia náutica, ou educação física e odontologia. Ou seja, uma pessoa dessa está mais perdida do que cachorro quando cai de caminhão de mudança. Ele não sabe o que quer na vida, está escolhendo entre engenharia química ou fisioterapia ou educação física ou odontologia, é porque ele não sabe o que quer na vida ainda. Na verdade, é uma maldade, é uma crueldade você ter que uma pessoa com 16, 17 anos na vida ainda
ser obrigado a já escolher o que ele vai ser para o resto da vida com essa idade. E aí vai fazer o Enem, já tem que escolher qual é o curso que vai fazer e essa coisa toda. Mas isso quer dizer o quê? Ora, se ele não sabe nem qual é a profissão que ele vai escolher, se ele não sabe nem em que vai trabalhar na vida, como é que já está pronto para entrar num relacionamento e dizer que já pode namorar e coisas desse tipo? Aí é outra questão que é muito interessante, porque do mesmo jeito que o solteiro tem tempo para se dedicar à obra do Senhor, ele também tem tempo para escolher a sua vida acadêmica. Se não deu certo um curso, porque pensou que era uma coisa e quando entrou lá viu que era outra, sai desse curso e entra em outro, faz um novo Enem, faz uma outra prova, uma reopção. Aí depois ele vai se dedicar a construir essa carreira, a começar como menor aprendiz, jovem aprendiz, entra como trainee numa empresa, vai construir uma carreira. Tudo isso é muito importante enquanto ele tem tempo. E eu posso falar disso com propriedade, irmã Thaís, porque eu casei-me, eu era muito novo, eu casei com 20 anos de idade, minha esposa tinha 18, e assim, continuar estudando e construindo uma carreira profissional, já tendo esposa e logo em seguida veio a primeira filha, foi um grande desafio. Foi algo muito pesado para ter que você começar cedo é que na verdade assim, eu fui muito precoce. Eu com 15 anos de idade eu já comecei a trabalhar. Quando eu casei, eu já tinha emprego, já tinha casa, já tinha condição de viver com a minha esposa. Eu já tinha sido líder de jovens, regente do coral, Bênção. professor da escola dominical, então já pregava, já tocava em banda e assim, então muitas coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Mas não é fácil você construir uma carreira profissional e fazer algo que seja algo que vai construir esse futuro e já estando casado ou já com filhos ou coisa desse tipo. Ora, se você solteiro pode se dedicar a essa questão, então é muito melhor escolher logo a profissão e preparar-se para isso, pensar que daqui a pouco esse relacionamento vai virar um namoro, que vai virar um casamento, e aí precisa de dinheiro para viver, para comer, para ter uma casa. A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e seremos uma só carne. Ou seja, é aquilo que a Bíblia diz que há uma separação, né? A formação de um novo lar. E o ditado popular diz: quem casa, quer casa. Ou seja, é importante estar pronto para um novo relacionamento e viver a sua própria vida com independência financeira. Para isso, precisa estar pronto para que possa saber. Aí, uma pessoa com maturidade suficiente para saber gastar o seu dinheiro com responsabilidade, valorizar o seu tempo, porque já é alguém com muitas atividades, saber escolher as suas amizades, porque já tem uma certa maturidade. Então, tudo isso vai ser muito importante, porque quando casar, aí ele não tem mais o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Quando se casar, ele não tem mais os meus amigos, tem que ser os nossos amigos. Quando se casar, não é mais o meu tempo, é o nosso tempo. E se ele não sabia gerenciar o dinheiro, o tempo e as amizades antes disso, aí ele vai ter dificuldades depois. É interessante saber como viver essa questão. E a outra coisa que é muito importante nisso, enquanto eu estou esperando para me casar, o que eu faço? Eu devo me preparar emocionalmente para essas coisas. Sabe, Thaís, a questão muito importante aí é que nós precisamos entender que a vida de solteiro
ela exige que você enfrente algumas etapas e essa pessoa precisa estar preparado para um novo relacionamento. Alguém, por exemplo, que como solteiro está enfrentando problemas com pornografia, com vícios sexuais, e aí ele pensa, vou casar para resolver esse problema. Esse problema não será resolvido se ele casar. Porque não é pelo fato de ele ter sexo ou não ter sexo agora que ele tem problemas. Ele tem um vício. E ele vai levar esse vício para o casamento e isso pode inclusive causar o fim do relacionamento dele. Então precisa resolver esse problema antes para poder entrar bem num relacionamento. É alguém que está com um problema emocional, uma depressão, uma insegurança terrível, e aí diz, não, eu preciso casar porque eu preciso me apegar a alguém que vai me dar segurança. Ora, se você entra num relacionamento com essa fragilidade, na verdade você vai ser muito dependente dessa outra pessoa, aí entra a questão da idolatria que eu já falei, e daqui a pouco essa outra pessoa pode ser que não consiga segurar as emoções dele e as suas emoções, e esse casamento também pode ir afundar. Por quê? Porque a pessoa não estava emocionalmente preparada para entrar num relacionamento. Então, eu preciso tratar com essas questões de pornografia, de vícios, de depressão. Eu preciso lidar com questões de orgulho próprio. Alguém que se acha a última Coca-Cola gelada do deserto vai entrar num relacionamento e vai pensar que essa outra pessoa precisa vê-lo dessa forma. E aí pode ser que a outra pessoa não ache que ele é a última Coca-Cola gelada do deserto, e isso vai trazer problemas para o seu ego. Por quê? Porque o problema de ego, de orgulho pessoal, não foi resolvido antes do relacionamento. Ele entrou num relacionamento com problemas, com dificuldades, achando que o relacionamento ia resolver a parada, e na verdade ele foi um caminhão de lixo para dentro do relacionamento dele. E isso precisa ser resolvido antes. Por isso que nem é uma questão de idade, é uma questão de saber se você está pronto para encarar um relacionamento. Aí eu preciso me preparar enquanto solteiro. E o que é que eu preciso fazer enquanto solteiro? Além da questão de investir tempo na obra do Senhor e cuidar da minha vida financeira, acadêmica, construir uma relação profissional, eu preciso cuidar também de trabalhar a mim mesmo, para que eu seja o homem de Deus que tem uma mulher de Deus procurando. Você quer casar? Você que está me ouvindo nessa live, você quer casar e quer encontrar um homem de Deus na sua vida? Seja a mulher de Deus que um homem de Deus está procurando. Você, rapaz, quer casar e quer uma moça de Deus para a sua vida? Seja o homem de Deus que essa mulher está procurando. Seja a mulher de Deus que tem um homem de Deus procurando, porque aí você vai encontrar essa pessoa. Você vai ser alguém que está sendo procurado. E aí você vai ter a condição de entrar nesse relacionamento. Mas se você está procurando uma mulher de Deus para o seu relacionamento, mas você não é um homem de Deus que a mulher de Deus está procurando, ela não vai lhe achar, porque simplesmente você não é essa pessoa. E o que é que você faz? Seja essa pessoa, trabalhe nisso. Use esse tempo para dedicar-se a buscar a Deus em oração, em leitura da palavra, em serviço cristão. Faça o que você pode, seja alguém que tem independência financeira, capacidade de empreender, de criar coisas, de fazer algo que alguém bate o olho em você e diz assim, eita glória, esse é o homem que eu estava procurando, essa era a mulher que eu estava procurando. É um servo de Deus, é firme no caminho do Senhor, porque você precisa ter princípios e valores muito definidos para entrar nesse relacionamento. Observe, se você não tiver firme com Deus e com princípios e valores cristãos bem definidos na sua vida, quem vai definir os seus princípios e valores é o seu relacionamento. E você pode ter muitos problemas com relação a isso, porque você não está pronto para entrar nessa questão. Agora, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, firme no caminho do Senhor,
trabalhando, servindo, empreendedor, inteligente, que quer conquistar independência financeira, sabe o que quer da vida, já entendeu qual é o curso que quer fazer, qual é a vida que quer seguir, qual a profissão que quer se dedicar, qual é o seu chamado no reino de Deus. E aí você vai encontrar um homem de Deus, você moça vai encontrar um homem de Deus, você rapaz vai encontrar uma mulher de Deus que vai corresponder com essas mesmas características que você tem e que você está procurando em alguém. E você vai preparar-se para tudo isso quando? Enquanto você é solteiro. Agora, nesse momento que você está sem relacionamento. Esse é o momento de você se preparar e ser alguém que está pronto para entrar em um relacionamento, e aí vai ser uma maravilha de Deus, porque você vai conseguir ser essa pessoa. Resolva esses problemas todos antes, para entrar de forma sadia, saudável e convicta num relacionamento que você precisa entrar. Daí porque a grande questão de que isso não é coisa de menino. Nós começamos a live lendo 1 Coríntios 13:11, que eu vou repetir. O apóstolo Paulo dizia: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, entrar num relacionamento não é coisa de menino, é coisa de homem, é coisa de mulher, é coisa de gente madura, é coisa de alguém que consegue entender e resolver todas essas questões. Então, seja uma pessoa assim, trabalhe nisso enquanto você é solteiro, enquanto você está servindo a Deus e tendo tempo para essas coisas. A outra questão muito importante é que você não está sozinho nessa questão. Você não precisa resolver tudo isso sozinho. Você não precisa enfrentar todas essas coisas sozinho. Por quê? Porque se você é um filho, você tem pais, você tem uma mãe, tem um pai. Se você é um crente, você tem um pastor, você tem um líder. E nós precisamos entender que essas coisas são importantes e necessárias. 3 versículos eu quero ler com você e você anota aí para não perder. O primeiro é Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, veja, obedecer a pai e mãe é muito importante. Se você está procurando uma pessoa para o seu relacionamento e é uma pessoa que não está pronta, é uma pessoa que vai lhe idolatrar, é uma pessoa que vai trazer problema para o seu relacionamento, chuta que é laço. Isso não vai dar certo para a sua vida. E quem é que pode lhe alertar sobre essas coisas? Porque às vezes o sujeito está tão fixado na moça, ele já está apaixonado e não consegue enxergar outra coisa, só os belos olhos da menina, que ele não consegue enxergar que há um precipício na sua frente. Alguns jovens às vezes vieram conversar comigo e, pastor, olha, eu no relacionamento assim, 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 o pai da menina era assim, ela era desse jeito e assim, assim, e aí esse relacionamento acabou, pastor. O que é que o senhor acha? Eu disse: meu amigo, parabéns, você pulou uma fogueira. Porque era um relacionamento extremamente complicado e que só ia trazer problema. Então, a primeira recomendação que eu dou numa situação dessa é: chuta que é laço. Vai dar problema para a sua vida e você vai ter dificuldade. Quem é que pode lhe ajudar a enxergar essas coisas? Quem está do seu lado. E aí, mais na frente nós vamos conversar em outra live melhor sobre isso, mas sabe um primeiro problema que eu vou adiantar logo aqui? É que tem gente que na hora que começa a namorar, aí faz o quê? Joga fora a família, joga fora os amigos, joga fora a igreja, e aí fica só com essa pessoa que inclusive pode lhe afastar de Deus, pode lhe afastar dos pais, pode lhe afastar dos amigos e da igreja. Ora, mas os pais, os amigos, a igreja, o seu pastor é alguém que pode exatamente lhe ajudar a enxergar
se esse caminho que você está pretendendo trilhar é um caminho correto. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho 4 filhas, uma já casada, uma se preparando para casar, 2 ainda solteiras, e todas as vezes nós tivemos a oportunidade de conversar, de dizer, pai, mãe, o que acha desse rapaz, o que acha desse relacionamento, como é que vê isso, e isso é muito importante. E aí o que é que a Bíblia diz? Honra o teu pai e tua mãe, obedeça aos seus pais, porque isso é justo. O outro versículo é Provérbios capítulo 13, versículo 1, que diz assim, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, isso quer dizer o quê? Os pais, eles nos amam e querem o melhor para nós. Mesmo que sejam aqueles pais que às vezes não dão tanta dedicação aos filhos, ou mesmo aqueles pais que ainda não servem a Deus, mas são pais e eles amam os filhos e querem o melhor para os filhos. Além disso, os pais, eles têm história de vida, eles têm uma experiência, que já viveram e já enfrentaram situações e conseguem enxergar mais longe e ver por trás dos belos olhos da menina, dos músculos do rapaz, se há mais alguma coisa que possa estar aí. E além disso, Hebreus capítulo 13, o versículo 7, diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o que é que ele está dizendo? É que nós temos pastores que velam pelas nossas almas. Então, pastores e líderes, porque às vezes o pastor da igreja é uma igreja grande, tem muitos membros, e ele não consegue sozinho dar conta de aconselhar todos os jovens, então ele tem uma equipe, ele tem um pastor de jovens, ele tem um líder de jovens, ele tem pessoas que ajudam, a regente do conjunto, o professor da escola dominical, são pessoas que estão ajudando o pastor para que ele possa dar a orientação ao seu rebanho. Então, se eu estou vendo alguém na minha vida e quero saber se isso realmente é algo de Deus, uma excelente oportunidade é conversar com seu pastor, com seu líder, com pessoas maduras. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Então, nós temos exatamente essa questão de alguém que possa estar olhando. E uma pessoa sozinha não consegue enxergar melhor do que muitas pessoas. E se você está cercado de pessoas que te amam e querem o melhor para você, quem são essas pessoas? Seus amigos, seus pais, seu pastor, seu professor da EBD, seu líder de jovens, pessoas que lhe amam e querem o melhor para você. E essas pessoas são alguém que podem ajudar você a enxergar se esse caminho que você está trilhando, se esse relacionamento que você está pensando, se essas coisas que você está planejando são de fato algo que é bom para a sua vida e que vai agregar valor e vai ser uma bênção de Deus para você. Então nós precisamos entender que são decisões muito grandes e muito urgentes e muito necessárias que nós tenhamos a ajuda de alguém para enxergar melhor essas questões antes de entrar nesse tipo de relacionamento. Consulte o seu pai, consulte a sua mãe, consulte o seu pastor, seu líder, pessoas que estão ao seu redor. Não é possível que o mundo todo está vendo uma coisa que só você não está vendo. Sabe aquele camarada que entra na contramão no túnel? E aí ele acha que está todo mundo errado, porque todo mundo está vindo na direção contrária, só ele está indo na direção certa. Deixa que ele foi que entrou na contramão, no túnel, e aí, porque ele não olhou placa, ele não olhou GPS, ele não pediu ajuda de ninguém. Então, essa questão é muito importante. Não decida isso sozinho, mas com pessoas maduras que podem lhe ajudar a ter
uma forma de enxergar melhor essas questões e ver tudo isso. Bom, preparado em todas essas questões, aí é a hora de voltar na live lá que a gente teve semana passada. Algumas pessoas perguntaram, eu vi que você já respondeu, está salvo no YouTube, procura lá no meu canal Clauber Maia no YouTube, assiste a live, que é para falar sobre com quem eu vou namorar. Mas antes do com quem vem o quando, né? Esteja pronto para isso. Você é muito novo, é um adolescente que ainda está pensando em alguma coisa, agora não é hora de pensar nessas questões, mas em estar pronto para um relacionamento mais à frente. Ah, mas eu já tenho 20 anos, eu já tenho 30 anos. Veja, não é uma questão de idade. Primeiro que maturidade não tem nada a ver com data de nascimento. Há pessoas que são muito novas, mas até por terem tido a necessidade de tomar decisões muito cedo na vida, elas amadureceram muito rápido. Há outras que, por não ter tido essa obrigação, vamos dizer assim, e às vezes até por uma questão mesmo de temperamento e tudo mais, elas demoram um pouco mais a alcançar essa maturidade. Então, se você perguntar, pastor, qual é a idade certa para namorar? Não tem essa idade certa. Eu diria que um adolescente não está preparado para isso. Mas pode ser que alguém que já está com 20, com 25, ainda não esteja preparado para isso também. E às vezes não só por causa da idade, mas porque não sabe o que quer da vida, não tem maturidade, está enfrentando vícios e problemas que ainda precisam ser resolvidos, e todas essas questões precisam ser trabalhadas. E aí já conversamos sobre isso, não preciso dizer de novo todas essas questões que nós já conversamos. Quem chegou na metade da live para frente, assiste amanhã a gravação, aliás, vai ficar por 24 horas nos stories, né? E amanhã assiste a gravação para ter condição de pensar nessas coisas e saber como agir e como trabalhar com essa questão. Eu acho que a live tem pouco tempo, não é, irmã Thaís, para a gente... Eu acho que mais uns 4 minutos e encerra. Aí, então eu vou aproveitar esses 4 minutos, porque quando a gente encerrar, a gente volta para responder as perguntas, tá certo? Eu vou aproveitar esses 4 minutos para dizer o seguinte: você conversou comigo e eu achei maravilhoso nós temos essa oportunidade de tratar desses assuntos, e comecei a preparar esse material para essa live, essas lives 7 que vamos ter, e aí surgiu essa questão de que a CPAD anunciou que nós não vamos ter lições para o próximo trimestre de jovens e adultos, porque muitas escolas dominicais no Brasil não funcionaram, e aí o pessoal vai usar essa revista que está aí, que muitas estão trancadas dentro de uma caixa, porque muitos não tiveram condição de pegar a revista e as aulas não funcionaram. Mas na minha igreja, as aulas funcionaram, porque os professores, eles gravaram vídeos, enviaram para o grupo, discutiram com os alunos em grupos de rede social. Todo domingo teve um questionário online para o aluno responder, então as aulas foram dadas. E aí nós estamos com a preocupação, e agora? Vai recomeçar o trimestre, vamos estudar tudo de novo, repetir as lições? Então, orando, pedindo a Deus direção, que eu resolvi fazer. Eu estou escrevendo uma revista com 13 lições, que eu já publiquei hoje no meu perfil do Instagram e do Facebook, as 13 lições e a capa da revista, que nós vamos utilizar na nossa igreja para a nossa classe de jovens. E todas as outras pessoas que quiserem, nós vamos oferecer gratuitamente esse material em PDF, e se alguém quiser estudar com essa revista, se você não teve a escola dominical na sua igreja, estude com a revista da CPAD, porque você não estudou ainda essa revista que aí está. Mas se você teve essa lição e não quer repetir as lições, e está procurando uma alternativa de o que vai fazer, essa pode ser uma opção. No meu site, EBD Web, isso vai estar gratuito. Vamos disponibilizar o PDF, orientações pedagógicas, videoaulas, e todo esse material vai estar de graça para quem quiser utilizar. Eu não estou aqui oferecendo nada para substituir ninguém.
Se você já tem a sua revista e você não estudou, use a revista que você tem. Se você já estudou a revista que está e está procurando uma alternativa, então vai ter essa alternativa. Em alguns dias vai estar pronta essa revista, PDF, certinho, bonitinho, com todas as orientações, com questionários, com subsídios e vai ser aí uma coisa boa para quem está procurando uma opção e de repente agora pode ser que tenha encontrado aquilo que estava procurando para fazer. Então, nós vamos começar com as perguntas. Nós vamos ter ainda mais 5 lives para frente, temos tempo suficiente para orientar todo mundo sobre como é que vai ter esse material à sua disposição. Estou à Verdade. disposição, irmã Thaís, você que diz quanto tempo temos, quantas perguntas vamos Acho fazer. que a gente só tem 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte, vou encerrar essa e aí a gente já abre outra com as perguntas. Tá, então pessoal, por favor, saindo, volta todo mundo, E volta de novo. já deixa salva essa live, irmã Thaís, para a gente já gravar e vamos sair e retornar para a gente fazer as perguntas. Vamos fazer perguntas fáceis para não estragar a amizade, tá, pessoal? Para a gente Tem acho não que ter umas 20 problema aqui. e não ter dificuldade com relação a isso. Por É favor, não me verdade. ponham em dificuldades para a gente não ter problemas com relação a isso aí. Vamos Pronto. fechar e vamos voltar. Pronto, a gente volta já já. Glória a Deus. Voltamos. Voltamos! Ai, que bênção, que live maravilhosa. Ô Senhor, obrigada, Jesus. Que bênção, gente. Vai voltando aí, manda convite para todo mundo de novo, porque já voltamos. Vai voltando todo mundo, todo mundo. Deixa eu mandar aqui para todos os amigos novamente, para ninguém ficar de fora dessa live. Todo mundo aprender muito, muito, muito. Todo mundo entrou para a gente começar a responder as perguntas. O pessoal tá voltando. Enquanto isso, eu aproveito para mandar aqui também para outros amigos. Pra gente já começar a responder as perguntinhas. Eu acho que já estamos com 55. Eu acho que já dá pra gente começar, né? Deixa eu ver aqui o pastor Cláudio. Enquanto vocês vão enviando aí para o máximo de amigos. E aí a gente começa. Eita, glória a Deus. Esses jovens abençoados, esses irmãos abençoados. Deixa eu ver por onde eu começo, porque ó a folha, viu? De perguntas. Glória, glória. É muita glória. Glória, glória, muita glória. Todo mundo enviou para todos os seus amigos? Tá todo mundo pronto aí? Todo mundo prontinho? Tô enviando para todo mundo aqui. Todos os amigos, irmãos. Todo mundo ligado, todo mundo pronto, né? Glória a Deus. Deixa eu ver se o pastor Cláudio já chegou. Todo mundo pronto para a sessão de perguntas agora. Pronto? Só o pastor chegar aqui.
começar a ler. Tô enviando aqui para todo mundo. Ah, pastor Cláudio já tá pronto, né? Dá. Dá pra ver. Ah, aqui, pastor Cláudio. Ah, dá. Pastor já está aqui, pronto. Aê! Glória a Deus. Muito Então, bem, irmã Thaís. eu Vamos vou continuar. começar. Não vai ser nem. Não é uma ordem, né? Vai assim mesmo. Pastor, minha prima dá em cima dos rapazes. Tenho medo de namorar. O que devo fazer? A pessoa tem medo de namorar porque a prima dá em A cima dos prima. rapazes? É. Na verdade ela está aí se baseando em uma pessoa que não tem nada para oferecer enquanto testemunho cristão, né? Então, o que é que você faz? Olha para outras pessoas que tenham vida cristã e assiste a live da semana passada para saber como é que vai escolher o homem de Deus para a sua vida. Aí, olhar para quem faz errado ou para quem não tem o padrão divino, é a pior coisa que alguém pode fazer. Verdade. O rapaz não terminou a faculdade. Devemos iniciar um namoro? Sim, aí a questão é aquilo que conversamos na semana passada, como é que ele é, se ele é estudioso, se ele quer alguma coisa da vida, se ele quer um relacionamento é, é, honesto e verdadeiro. Ora, não vai casar amanhã, né? Vai casar daqui a algum tempo. É tempo suficiente para ele ter terminado a faculdade, para ele ter escolhido a sua profissão, começado a ganhar dinheiro, como ela também, né? Ela também pode fazer a sua faculdade e está pronta também para entrar no mercado de trabalho. Esse período aí de algum tempo que eles vão precisar para se organizar é o tempo que eles terminam. Sim, se já são jovens maduros e que já encaminhados na vida, eu diria que não há nenhum problema que comece a esse relacionamento. Ok. Não temos condições cabíveis para casarmos. Podemos iniciar um relacionamento? Creio que seja os Bom, dois, né? aí Não tem. essa não é a única questão a se observar. Se a pessoa diz assim, pastor, eu já sou uma pessoa madura, eu já tenho uma condição de maturidade para casar. Mas no momento estamos desempregados e nós não temos condição financeiras para pensar no casamento. Mas podemos começar um relacionamento? Sim, se as outras questões já estão atendidas do ponto de vista de estarem prontos emocionalmente para isso. Claro que aí é começar o relacionamento e começar a orar para Deus abrir porta de emprego e eles começarem a pensar em casar. Se for pensar assim, não, eu só vou namorar um dia quando eu já tiver com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, aí pode ser que não comece nunca, né? Mas realmente a questão financeira não é a única, é uma questão importante, mas ela precisa estar dentro de um pacote. Pronto. Dentro disso aqui já tem uma pergunta aqui polêmica. Pois não. Pastor, meu namorado só quer pregar e com a quarentena ficou difícil. Porque o Covid, né? Acredito no Covid. Pelo que eu estou entendendo, ela quer dizer que ele não tem outro emprego e quer viver como pregador Da obra. itinerante. Agora, nesse período do Covid, realmente, isolamento social, todas as igrejas fechadas, ele está desempregado porque não tem aonde pregar. Bom, na verdade, o fato dele ser um pregador itinerante não é necessariamente um problema. Agora, no início, que alguém está começando, e essa questão do isolamento social é uma questão de um tempo que todo mundo está na mesma condição. Agora, é preciso ver se ele consegue viver como pregador itinerante e tomar conta da família, e se ele vai conseguir também dar a assistência que ele precisa com relação a tudo isso. Então, isso não é um problema, ou um grande problema impeditivo, mas é algo que precisa ser observado com carinho.
eu sugiro que tenha uma outra fonte de renda também, para que possa ajudar nesse momento. Pastor, tenho orado por ela, tenho gostado dela, mas ela não sabe o que devo fazer. Eu acho que é bom dizer para ela, né? Para ela ficar sabendo também, porque alguém está orando pela moça, gosta da moça e não diz para ela. Bom, eu acho que assim, o não você já tem, né? Então já tem 50% de chance de dar certo, porque se não der certo, o máximo que pode dar é errado. Então, Oh, quer Jesus. dizer, se você tem uma paixão, um amor, gosta de uma pessoa, já analisou se dá certo, essas questões que nós já conversamos na live passada, então, é assim, se a pessoa, a bola de cristal que tinha caiu e quebrou, se não está adivinhando mais nada, o único jeito é chegar na pessoa e dizer, olha, minha irmã, é o seguinte, eu estou olhando para você há algum tempo, eu estou orando e tenho sentido paz no coração, e fiz aí alguns testes com Deus e ele e tal, e aí eu quero saber se você também está orando ou se você aceita orar para ver se é isso mesmo e tal. Não tem outro jeito, é chegar junto e dizer. E aí, se não der certo, o máximo que pode dar é errado. Verdade. Pastor, já tenho uma moça em vista. Espero ainda mais a solteirice e se ela cair nas garras de outro? Opa, olha aí. Tem um ditado popular que diz que o que é do homem o bicho não come, né? Quer dizer, na verdade, claro, aí, veja, essa pergunta não me ajuda porque só tem essa informação. Bom, eu já tenho uma moça em vista, mas eu tenho 16 anos de idade e não sei o que quero da vida. Eu já parto para cima dela? Claro que não, porque você não está pronto ainda nem para você, imagine para ela. Agora, eu já tenho a estrutura emocional, financeira e tal para isso. Já tenho uma moça em vista. E aí faço o quê? Bom, a mesma pergunta que ainda há pouco. Vá lá e converse com ela e diga que você está pretendendo isso. Agora, se você realmente já tem condição de entrar num relacionamento aí. Prontinho. Teve uma irmã que Pastor, gostou 14 do. anos. Teve uma irmã que gostou do. Se não der certo, mais que pode dar é errado. É os 50%, né? É, Pastor, 14 anos é a idade boa para namorar. O senhor falou, né, sobre isso. eu acho que não. Eu acho que é muito jovem, porque assim, 14 anos, aí não, mas eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero construir uma condição financeira mínima e tal. Então você acha que vai conseguir isso quando? Não, lá para os 25, 26 eu vou estar mais ou menos já formado e tendo emprego. Então você vai passar 12 anos enrolando a moça ou se enrolando? Eu acho que é muito novo para entrar, além do que ainda está na adolescência, essa transição de vida. Então acho mesmo que é muito jovem. É melhor fazer aquilo que a gente já disse, dedicar-se à obra do Senhor e a construir a sua estrutura emocional e financeira para ter condição de fazer isso. Pastor, já vivi a solteirice. Agora quero varoar. Qual o primeiro passo? Chamo a varoa para orar? Bom, se você, essa pessoa já tem é, já tem a condição, inclusive emocional e tal, de entrar no relacionamento. E acha que, aí a Bíblia diz o quê? Há tempo para tudo debaixo do sol. Então há tempo de estar solteiro e há tempo de casar. Entende que o tempo de solteiro já foi cumprido na sua vida, já fez o que queria fazer como solteiro, inclusive na obra do Senhor? Bom, então pode ser aí, começa por onde? Começa conversando com a pessoa, primeiro analisando, vendo, orando, buscando a Deus, e aí vai atrás dessa pessoa e conversa com ela. Pastor, o rapaz gosta de mim, mas não quer trabalhar porque ele diz que nasceu para ser chefe. Então manda ele para uma tribo indígena, né? Porque quem tem chefe é índio, quer dizer. Bom, isso é um problema, porque Oh, sim. assim, o indivíduo que não quer trabalhar,
assim, com todo respeito, na nossa terra a gente chama de vagabundo, né? Sim. Quer dizer, se ele não quer trabalhar, como vai viver uma vida a dois? Então, realmente, isso é um problema. É um problema muito sério que pode causar uma dificuldade e esse relacionamento se acabar rapidinho. E aí, é essa questão de é melhor só do que mal acompanhado. Agora, eu não diria que nenhum relacionamento deve ser descartado sem que haja a conversa, a tentativa de que dê certo. Se a pessoa realmente não quer nada com nada, então chuta que é laço, isso é problema. Pastor, devo namorar só quando tiver uma casa para casar? Não necessariamente, mas eu poderia dizer, você deve namorar quando já tiver condição de pensar em ter uma casa. Quando já tiver alguma perspectiva na vida em relação a isso, né? Olha, eu não tenho a casa ainda, mas eu já estou terminando minha faculdade, eu já estou começando um empreendimento, eu comecei a abrir um negócio disso ou daquilo, entrei numa empresa agora, ou sei lá, e eu vou buscar a condição para ter onde morar. Muitas pessoas vão casar e não vão ter ainda a condição de ter a sua casa própria. Mas, de repente, vão pagar aluguel num primeiro momento, vão entrar num plano de casa própria da, da, do governo ou de qualquer outra coisa, ou financiar o próprio apartamento e um dia terão seu apartamento. Eu só posso casar se eu tiver a minha casa própria? Não, eu posso casar e morar de aluguel, que isso é coisa que muita gente faz. Agora, eu tenho que ter a condição, no mínimo, de pagar esse aluguel. Muito bom. Pastor, o coração da varoa é duro demais. Já fiz de tudo, falei, mandei cartinha e nada. Me dá uma dica. Olha, diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, assim, de fato, primeiro que, falando de forma muito séria nessa questão, há coisas que Deus pode fazer que nós não podemos. Nós fazemos a nossa parte. E a nossa parte é o quê? É ser a pessoa que essa moça está procurando e ter condição de entrar no relacionamento com ela. Agora, Deus pode fazer isso, Deus pode quebrar corações de pedra, Deus pode mudar a forma de alguém ver uma pessoa e pode trazer isso. Bom, a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Se o desejo do seu coração é o relacionamento com uma pessoa e você entende que isso é algo que é de Deus para a sua vida, você pode orar e Deus pode atender a sua oração e fazer com que isso aconteça. Além de se preparar para isso e abrir o coração, a melhor forma é orando. Amém. Alguém sugeriu aí uma carta de amor. Funciona. Uma cartinha. Deixa eu ver. Aqui. Pastor, o rapaz que gosta de mim troca as poesias todas. Me mata de vergonha. Exemplo, o cravo brigou com a rosa. Ele fala, a árvore brigou com a rosa. Coloca as palavras no lugar errado. Bom, eu já sei que ele não dá para viver como poeta, né? É melhor ele arranjar outro emprego, porque de poesia não dá para ele viver. Mas isso não é necessariamente algo ruim. Às vezes é alguém que não sabe rimar mesmo. Mas não significa que é mau marido porque não sabe rimar, né? Oh, Jesus. Agora aqui mais grave, né? O rapaz que gosto é envolvido com agiota. O senhor recomenda, mas diz que é crente. Olha, aí às vezes, porque tem gente que se queixa que é crente e ainda vive com uma série de problemas, né? Eu falei disso ainda há pouco. Se a pessoa tem vícios, tem problemas, tem dificuldades, ela precisa resolver isso primeiro. Então, a agiotagem, além de crime no Brasil, é algo que é muito ruim e complicado. Essa pessoa deve resolver isso antes, mudar de vida, de profissão
para que tenha condição de viver com alguém de forma honesta, né? Porque a agiotagem é crime. Pastor, o rapaz tem muitos problemas psicológicos, autoestima baixa. Estou num relacionamento por pena, eu acho. Tenho medo de não suportar no futuro. Aí dois problemas. Primeiro que essa pessoa precisa de ajuda. Que aí, Thaís, tem muita gente na igreja que acha que porque é crente não precisa de ajuda profissional. E Deus deu inteligência aos psicólogos e psicólogas para que possam ajudar pessoas que tenham dificuldade. E não há nada vergonhoso ou falta de fé ou espiritualidade em alguém que busca ajuda profissional. Quem não consegue arrancar o próprio dente e vai para o odontólogo para arrancar dente, não é porque ele não tem fé, é porque ele precisa de um profissional. Se alguém não consegue fazer uma cirurgia em si mesmo e vai no médico para fazer a cirurgia, é porque ele precisa de ajuda profissional. Se alguém está com problemas emocionais, psicológicos e precisa de uma ajuda profissional, deve buscar. Agora, deve buscar isso antes de entrar no relacionamento, porque essa terapia vai ajudá-lo a enfrentar essa situação, a encontrar a si mesmo e a pôr a sua vida emocional em ordem. E aí ele vai ter condição de ter um bom relacionamento. Agora, eu também não sugiro que ninguém esteja no relacionamento por pena de ninguém, porque isso é causar problema para si e para o outro, e aí vai ter problemas no futuro, sim. Deixa eu ver. Pastor, meu varão confia no dinheiro dos pais. Os pais têm condições. Ele confia na herança. O que devo fazer? Já tentei alertar. Olha, a Bíblia diz o quê? Deixará o homem, o pai e a mãe. Qualquer pessoa que quiser entrar num relacionamento e não respeitar o que a Bíblia diz, se você entra num relacionamento quebrando um princípio bíblico, você já está trazendo dificuldade para si. E por quê? Porque quebrou um princípio bíblico. Os pais podem sim ajudar o filho. Como? Pagando o curso que ele precisa, abrindo um negócio para ele tomar conta, dando a ajuda inicial para ele ter como caminhar com as próprias pernas, mas a hora que essa pessoa decidir entrar num relacionamento para casar, ele precisa já ter condição de andar com as próprias pernas. Há algum problema alguém entrar num negócio que o pai construiu para ele? Não, nenhum problema. Se eu tivesse dinheiro, eu abria uma empresa para cada uma das minhas filhas. Agora, que essa pessoa aprenda a gerenciar esse negócio e tome conta desse negócio para que desse negócio saia o seu sustento para ele viver com a pessoa. Se não, é bem complicado, até porque o que é que vai acontecer? Esse casal vai estar refém dos pais dessa pessoa, que são quem sustentam ele, vão sustentar o casal e, portanto, vão ditar o que querem e o que não querem na vida desse casal. Isso é ruim. É preciso ter a condição de andar com as próprias pernas, porque é o que a Bíblia diz, deixará os pais para viver com a sua esposa. Pastor, minha varoa tem muitos amigos, o que faço? Olhe, irmã Thaís, isso é uma coisa que precisa ser bem resolvida. Nós vamos conversar melhor sobre isso na 7ª live. É algo que a gente vai tratar melhor. Mas, para não deixar a pessoa sem resposta, é para dizer que, assim, uma pessoa tem que saber separar a vida de solteiro e a vida de casado. Ela não pode se livrar dos amigos, claro. Já falamos sobre isso. Os amigos são pessoas que vão ajudar, inclusive. Mas uma mulher casada pode ter amigos? Pode, se eles forem amigos do seu esposo. Um homem casado pode ter amigas? Pode, se elas forem amigas da sua esposa. Ou seja, isso tem que estar resolvido porque ela ter só os seus amigos e ele ter as suas amigas, e aí quando casar faz como? Ele sai com as amigas e ela sai com os amigos? Isso é um problema que precisa ser resolvido.
Mas vamos conversar com mais propriedade sobre isso lá na frente, em mais uma live dessas que vamos ter. Após iniciar o namoro, quanto tempo esperar para casar? Olha, isso não tem um tempo definido. O mínimo, claro, não vai começar o namoro hoje e marcar o casamento para daqui a 30 dias, porque além de precisar dos preparativos para o casamento, precisa verificar se a pessoa é essa pessoa mesmo, com todas essas características, se vai dar certo, vocês vão conversar. Aí falamos na live passada, né? Sonhos, preparações e tudo isso. Então é preciso um tempo para entender essas questões. Mas desde que isso, se já tem condições de casar e consegue nesse período de tempo aí relativamente curto entender tudo isso e observar que essa é a vontade de Deus, aí pode casar. Um ano depois que está namorando, sei, eu vou até arriscar, vai que até 6 meses pode ser que consiga, né, preparar tudo e tudo mais, mas eu acho que não precisa ter essa pressa toda. Precisa, cada etapa na vida precisa ser bem vivida. A etapa de solteiro era uma, a etapa de namorado é outra, a etapa de noivo é outra e a etapa de casado. Cada etapa na vida precisa ser bem vivida dentro daquilo que for o necessário para que tudo isso dê certo. Pastor, a moça tem desvio de caráter. Observo que mente muito, mas eu acredito que ela vai mudar. Eu não acredito. Caráter caráter é algo muito sério, sabe? A pessoa tem ou não tem, é defeito de fabricação. Verdade. Deus pode mudar o caráter de alguém? Pode, porque Deus pode tudo. Mas é muito complicado e quando nós pensamos em alguém, para qualquer coisa isso, Thaís, para você namorar, para Sim, sim. contratar como funcionário, para Verdade. escolher como líder do conjunto, para ser professor da escola dominical, a primeira coisa a observar é o caráter. Por quê? Porque as outras coisas é mais fácil de ser ensinado. Eu vou contratar um funcionário, ele não sabe fazer bem o serviço, mas você pode pagar um curso. Agora, se ele não tem caráter, ele vai lhe roubar e vai passar a perna. Então, eu vou casar com uma moça, ela não sabe cozinhar, faz curso. Ela não sabe arrumar a casa, aprende. Ela não sabe, bom, qualquer outra coisa aprende. Agora, caráter realmente é muito complicado. Deus pode mudar? Pode, mas é um tiro no escuro uma situação dessa. Pastor, o rapaz que me pediu para orar é muito gordinho, nada contra, mas me preocupa a saúde dele. Parece sem autocuidado, não se preocupe, só fala em comer. Olha, isso é uma coisa que pode ser tratada, né? Quer dizer, na verdade, alguém que tem excesso de peso, alguns vão dizer que é excesso de fofura, né? Na verdade, alguém que pode ter também situações de dificuldades, né? Às vezes tem Verdade. problema na tireoide ou alguma outra questão que causa obesidade. Ansiedade, né? Isso, tudo isso pode resolver? Pode. Porque às vezes come mal, uma péssima alimentação, vive comendo coisas que compra na rua, e aí é tudo fritura e tal. E aí uma das coisas que pode fazer é essa pessoa que tem esse entendimento começar a trabalhar isso, de fazer com que essa pessoa entenda que precisa de uma reeducação alimentar e nada disso é problema. Se a pessoa realmente não tem problema com relação à estética e o problema é só com a saúde, é algo que pode ser trabalhado. Inclusive, Deus pode usar você para ajudar ele a encontrar um meio de vencer essa dificuldade. Verdade. Desempregado pode iniciar um namoro? Pode, se tiver com vontade de casar e de trabalhar. Porque, claro, o desemprego é uma coisa que deve ser uma situação temporária na vida de qualquer pessoa que quer viver bem. Então, pode estar desempregado agora e começar a namorar, mas já sabe que precisa cuidar e rapidamente conseguir um emprego para ter condição de levar essa moça para o altar.
Pastor, meu varão é quieto, não gosta de conversar, mas com os amigos é muito resenheiro. O que será? Já tentei de tudo, vive calado. Que ruim. Se ele é Nossa. calado com todo mundo, é aquela pessoa que você pergunta, você tem pai? E ele responde, nem mãe, que é para cortar logo o assunto. Aí é porque ele realmente não gosta de conversar. Bom, você precisa saber lidar com isso. Agora, se ele gosta de conversar com os amigos e não gosta de conversar com a namorada, aí tem alguma coisa realmente que não está encaixando aí. Aí, uma das coisas que ela pode fazer, entre outras coisas, é entender o que é que ele gosta de conversar e conversar com ele, porque uma situação que às vezes é difícil entre duas pessoas é quando ele não tem afinidades. Claro que no caso deles, eles têm a maior afinidade, que é o relacionamento. Mas assim, se ele gosta de esporte, se ele gosta de carros, se ele gosta de corrida de cavalo, aprenda um pouquinho sobre isso também para ver se você conversa com ele, porque pode ser que seja isso. Mas é algo para se observar, porque pode ser um problema, né? Já tem gente dizendo aqui, chuta que é laço. Pastor, a última aqui que me mandaram agora foi assim: Pastor, os rapazes que se aproximam de mim desistem, pois me acham madura demais. Isso é ruim? Olha, eles têm uma dificuldade, né? Porque se acham que a moça é madura demais, pode ser que eles sejam imaturos demais ou maduros de menos. Talvez ela esteja atraindo as pessoas erradas. Mas tudo isso é uma questão de saber conversar e de saber buscar a pessoa certa. Pode ser que ela esteja, às vezes é alguém que, porque aquilo que eu falei ainda há pouco, maturidade não tem nada a ver com idade. Às vezes é uma pessoa que, digamos, é uma moça que tem 20 anos de idade, aí, mas ela tem maturidade de 30. E ela está buscando relacionamento com os rapazes de 20 que têm maturidade de 15. Aí esse é o choque. Então, talvez o que ela precise fazer é buscar pessoas com maturidade como a dela, talvez até isso tenha que ser com mais idade do que ela, se ela é uma pessoa que atingiu a maturidade de forma prematura. Mas tudo isso são coisas para se ver. Ah, me mandaram mais uma aqui. Pastor, como Vamos lá. acabar com ciúmes? Olha, o ciúme natural, que é aquele cuidado de, de que você não quer a sua namorada ou seu namorado fazendo coisas que possam trazer problemas para a relação de confiança, é natural. Uma pessoa ter o cuidado com a outra. Agora, o ciúme doentio, que não quer que você fale com ninguém, que olhe para ninguém, que você seja completamente isolado do mundo e quer construir uma cerca ao seu redor e você não pode ser visto ou ter nenhum relacionamento com ninguém, isso é doentio e isso vai trazer problema. É muito característico daquele tipo de relação idólatra que nós conversamos lá atrás e isso precisa ser resolvido antes que isso vá à frente, porque senão você vai ser escrava dele quando casar. Ok. Deixa eu olhar aqui só mais uma. Pastor, pastor, meu namorado é um bobão, não leva nada a sério, só vive de risadinhas. Isso é normal? Eu devo esperar? Parece que, bom, pelo que ela descreve, parece ser sinais de imaturidade, né? Então tem que tentar abrir os olhos dele para que ele seja alguém com mais maturidade para que possa continuar esse relacionamento. E manda ele assistir às nossas lives para ver se ele melhora alguma coisa na Te vida, né? acorda. Porque, é, é. Prontinho, pastor. Ok? Terminamos. Tá bom. Então eu Ah, ninguém me agradeço mandou mais uma mais não. vez a todos os queridos irmãos e irmãs que estão conosco. Ô, glória. Obrigado, Que irmã benção. Thaís, por mais essa oportunidade. E na próxima terça, se Deus nos permitir, nesse mesmo horário, estaremos mais uma vez com mais uma oportunidade, né, de conversarmos. Na próxima terça,
nós vamos falar sobre qual o propósito de um namoro cristão. Muito bem. Então, Isso, vai ser bem. estaremos aqui, se Deus nos permitir. Pronto, o senhor ora por nós, pastor. Vamos orar. Meu Senhor, nós queremos te ser gratos Amém, pela Jesus, vida obrigada, da irmã Deus. Thaís, sua família, e por todos os queridos irmãos e irmãs que participaram desta live. Obrigada. Meu Senhor, as pessoas que aqui estão, é porque certamente têm o desejo de te agradar e de fazer o melhor para ti. E nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo traga sobre a vida dessas pessoas a ajuda, o entendimento, a maturidade, a sabedoria que eles precisam para entrar num relacionamento que seja bênção, que seja da tua vontade e que seja algo que venha acrescentar na vida dessas pessoas. Abençoe aqueles que estão enfrentando dificuldades, que têm problemas e não sabem como decidir, que o Senhor ajude a que eles possam encontrar a forma certa de entrar ou sair desse relacionamento, para que o Senhor seja glorificado através dessas vidas e eles sejam abençoados. Nos dá uma noite de paz, tranquila, abençoa cada um de nós e que possamos, debaixo da tua graça, continuar com esta obra que o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer. É a oração que a ti nós fazemos, com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Amém. Deus abençoe Obrigada, a todos. pastor. A Amém. paz do Senhor. Amém. Até terça-feira, pastor. Até terça-feira, se Deus quiser. Amém. Vamos salvar a live e deixar Vou salvar. disponível lá de novo Pronto. no YouTube. Pronto. Deus abençoe. Amém. Até a próxima vez. Que bênção. Glória a Deus. Amém. Nós queremos agradecer, né, mais uma vez a todos que participaram desta live, ao pastor Cláudio. E próxima terça-feira nós temos um encontro neste mesmo horário, tá bom? Amanhã a gente tem live de novo. Lembrando que nós temos live durante toda a semana. E nas terças-feiras a gente trabalha a jornada do amor e a gente fala um pouco sobre relacionamento, tá bom? Um abraço para vocês. Pra gente não perder o costume, minha mãe tá por aqui. Eu quero que você repita aí na sua casa. E hoje a gente vai repetir diferente. A gente vai falar assim. Na minha... Não. Eu vou colocar outra coisa, mas deixa mais pra frente. Ô, Glória, os adolescentes que ficaram até o fim. Glória a Deus. Isso aí, Marciela, que bom. Vamos lá, vamos repetir pra gente não perder o costume. Na minha casa... Repete, mãe. Na minha casa... Pode repetir aí. Amém. Na minha casa Tem vida. tem vida. Na minha casa Na minha casa tem vida. tem vida. Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Agindo Deus no Brasil, Agindo Deus no Brasil, quem impedirá? quem impedirá? Olha o dedinho. Ninguém. Ninguém vai impedir o operar de Deus na sua Amém. vida, na sua área sentimental, tá? Em toda a sua vida tem restauração da parte do Senhor. Deus abençoe você, jovem, adolescente, todos que estiveram aqui, os casados, os solteiros, os noivos. Deus continue abençoando vocês e nós temos um encontro na próxima terça e amanhã também a gente tem live às 22h30, tá bom? Beijo, um abraço e uma boa noite para vocês. Deus abençoe vocês e até amanhã. E terça-feira tem mais. Convida um jovem, convida um solteiro, um noivo, um casado, todo mundo para participar da live. Pai, mãe, todo mundo, tá bom? Deus abençoe, obrigada a todos. Obrigada a todos os intercessores, Marciela que tá aqui, o Érico que passou, Chaque, Aslânia. Eu vi que Keu também tá aqui. Deus continue abençoando vocês. Cada irmão, cada irmã que participa, a Aslânia, Lai. Eu vi que a irmã Cida entrou também. Deus abençoe a cada irmão que entrou, que já participou, tá? Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. Um abraço, tchauzinho. Até a próxima.